está começando para você o programa Doutor Me Consulta, aqui pela Rede Cidade, canal 28.1. O programa que leva até você, telespectador, muita informação sobre saúde e bem-estar. E para falarmos de saúde, eu recebo hoje aqui em nosso programa a doutora Thalita Gomes. Ela que é cirurgiã geral e também gastroendoscopista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Gente, o assunto hoje é o seguinte, com certeza você em casa pode se identificar. Sabe aquela dorzinha no estômago? Aquele desconforto que insiste em não passar de jeito nenhum? Você pode tomar remédio para azia, para o que for, e a dorzinha continua lá persistindo? Será que é gastrite ou não? Bom, quem vai responder isso pra gente é a doutora Thalita Gomes. Doutora, o que é a gastrite? Então, vou começando a explicar o que é gastrite. Gastrite, como o próprio nome diz, é inflamação do estômago. Mas para entender essa inflamação no estômago, a gente precisa entender como é que é a digestão dos alimentos. Então, eu vou explicar de uma forma bem simples, para entender como é que funciona não só a dor, como a ação de medicamentos que eu vou falar mais à frente. Quando a gente engole um alimento, ele passa pelo esôfago e aí esse esôfago começa a contrair e entra no estômago e sofre a ação de enzimas digestivas. Essas enzimas são o ácido clorídrico, a pepsina, tá? Que faz com que o alimento seja digerido, e a presença de muco no estômago que impede que o ácido presente para a digestão desses alimentos agrida a mucosa do estômago. Até aí tudo bem. Esse ácido, ele não só tem a função de digerir os alimentos, como ele tem a função de proteger contra infecções, né? Então, mais na frente eu vou falar uma coisa muito importante sobre o uso de medicações a longo prazo, que tem muita gente que usa, né? A gastrite, ela pode ser aguda. Então, comeu alguma coisa, consumiu um anti-inflamatório, fez um abuso de álcool muito grande, consumiu muito café. Então, o paciente tem uma dor aguda e suspendendo esses alimentos ou esses irritantes gástricos, passa a dor. Então, não precisa procurar. Mas tem alguns pacientes que persistem com a dor. E aí vem a gastrite crônica. São aqueles pacientes que já têm sintomas há mais de 4 semanas, que podem perdurar por anos. E a gastrite crônica pode ser, de fato, uma gastrite em que a gente observa uma inflamação, como pode ser uma dispepsia funcional relacionada a estresse, ansiedade, e aí a gente vai entrar em um outro fator em que muita gente acha que existe um diagnóstico de gastrite nervosa. E é o que não acontece. Gastrite nervosa é sintoma, não necessariamente vai ter inflamação no estômago. A gastrite, ela é desencadeada por vários fatores. O principal é o uso e abuso de anti-inflamatório, tá? Analgésico, acetilsalicílico, consumo de álcool, muito consumo de cafeína, e isso aumenta a produção de ácido clorídrico em demasia e ocasiona a inflamação do estômago. Essa inflamação pode ser simples, pode ser edematosa, que é só um edema da mucosa, um inchaço da mucosa, ou pode ocasionar feridas, né? Feridas que podem ser pequenininhas ou podem ocasionar uma úlcera gástrica. Né? Doutora, uma observação, né? Às vezes a gente fica se automedicando e acha que a gente está se ajudando. Pelo contrário, a gente pode até estar prejudicando mais ainda esse desconforto no estômago, né? O uso de medicações sem indicação médica, todo medicamento deve ser muito bem indicado. Como a gente sabe, para quem lê a bula de um remédio, até se assusta. Meu Deus, aquele medicamento causa tantos problemas, e o uso desses medicamentos pode ajudar aqui, mas pode atrapalhar aqui. Então tem que ter uma dosagem, tem que ter uma orientação médica para determinar até que ponto você pode tomar essa medicação. E toda medicação tem seus efeitos colaterais e deve ser bem orientada.
E sem falar que a gastrite maltratada, ela pode gerar um problema muito maior, levando até a câncer, não é isso? Na verdade, é assim, a gastrite leve, ela se a gente tem muitos sintomas, geralmente a gente recua na alimentação, recua em utilizar, abusar de álcool e até mesmo procura ajuda, né? Quando a gente começa a sentir dor, a gente procura ajuda. Se essa dor for intensa, a gente procura ajuda. Por mais que a gente postergue, se essa dor for intensa, com certeza vai procurar ajuda. Porém, essa inflamação tem algumas etapas que pode vir a ocasionar um câncer. Tá. A gastrite, primeiramente, ela inflama a mucosa. Depois, ela pode dar uma alteração celular que se chama displasia. E aí a gente já tem um outro diagnóstico que é metaplasia no estômago. A metaplasia aparece quando a gente entra para a endoscopia, aparece um monte de placa esbranquiçada. Dessa metaplasia, a gente pode vir também para uma gastrite atrófica, em que a mucosa começa a ficar como se fosse paralisada, ela já não tem aquela peristalse. E isso é um fator para formação de úlcera ou para a formação de alguma lesão que possa vir a ocasionar e levar ao câncer. Doutora, além da dor, teria algum outro sintoma que eu pudesse diagnosticar que eu realmente tenho gastrite? Então, quais são os sintomas de gastrite? O principal é azia, queimação, é aquela dor aqui embaixo do externo, em que a gente tem a dor, a gente até quer palpar a dor de tão forte. E essa dor pode estar associada a náusea, a vômito, a queimação, a refluxo. Tem pacientes que dizem, doutora, eu não digiro os alimentos, eu não tenho digestão dos alimentos, é muito lenta a minha digestão. E todos esses são sintomas que podem estar relacionados a outras doenças do trato gastrointestinal também. E a gente acha que é uma coisa e acaba diagnosticando alguma outra coisa que leve a esses sintomas. Entendi, bom, doutora, agora a gente vai para um momento bem especial, que é a participação dos nossos telespectadores, onde eles enviam mensagem para vocês, né, a respeito do assunto do programa. Então, vamos conhecer quem são os participantes de hoje? E agora chegou o seu momento, telespectador, o momento em que você participa aqui com a gente no nosso programa Doutor Me Consulta, e vamos conhecer a participante de hoje, que é a Yara, lá do bairro Centro. Bom dia, Kelly. Meu nome é Yara, sou do bairro Centro. Então, a minha dúvida é a seguinte, geralmente quando eu fico muito nervosa, ansiosa ou estressada com alguma coisa, eu sinto fortes dores no estômago e bastante ânsia de vômito. Isso geralmente acontece pela parte da manhã. Eu já vi que isso pode ser gastrite nervosa, né? E eu gostaria de saber se isso pode evoluir para um quadro mais grave. Doutor, me consulta? Então, Yara, vou responder a sua pergunta. A gastrite nervosa não necessariamente é um diagnóstico de inflamação no estômago. Quando a gente tem ansiedade, estresse, raiva, rancor, a gente tem um aumento muito grande de cortisol no nosso corpo. E esse cortisol, ele deixa a gente sensível para vários sintomas do nosso organismo. E um deles é a dor de estômago. Pode ser que a sua gastrite nervosa não tenha necessariamente uma inflamação no estômago. É apenas uma indigestão que provoca azia e dor de estômago. Porém, não tem como a gente descartar, sem investigar, que não tenha inflamação, sem exames específicos e sem a gente fazer uma investigação mais profunda. Porque essas dores de estômago podem ser a inflamação do estômago, pode ser uma úlcera ou pode até mesmo ser indícios de bactéria do H. pylori, tá bom? Então precisa investigar, viu, Yara? E a gente vai para mais um participante, dessa vez é um internauta, é o Gabriel, lá do Jockey Club. E a pergunta dele, doutor, é a seguinte: sempre que como comidas muito pesadas, tipo massas e frituras, sinto dificuldades para digestão e algumas dores no estômago.
Isso é normal? Isso pode se agravar? E aí, doutora? Então, a gastrite, a inflamação do estômago, ela é ocasionada tanto por medicamentos como por alguns alimentos. Então, se a gente se excede em alimentação, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de cafeína, enche demais o estômago nas refeições, bebe demais líquido durante as refeições com o estômago inflamado, a gente não digere direito. Então, isso é um fator para ser investigado, que pode ser inflamação do estômago, pode ser bactéria do H. pylori, precisa ser investigado e tratado, pois pode evoluir para úlceras e problemas mais graves do estômago. Temos também mais uma participação, que é do Lucas, lá do Cidade Satélite, e ele pergunta o seguinte, doutora: tomar refrigerantes nunca me fez bem. Sinto dores abdominais e até mesmo enjoos. Isso necessariamente é gastrite? Não necessariamente. Geralmente, os pacientes sentem desconforto com Coca-Cola. Mas a Coca-Cola é porque a Coca-Cola tem cafeína, então é um fator para aumentar mais a acidez do estômago e predispor à inflamação. Mas não necessariamente o refrigerante em si pode estar ocasionando isso. Ele pode estar associando a outros medicamentos, a outros alimentos, e uma associação de fatores pode estar ocasionando essas dores nele. E doutora, que tipo de exame deve ser feito para diagnosticar esse problema? Então, uma gastrite leve não necessariamente precisa de exames, tá? Quando o paciente procura a gente com uma dor de estômago, a gente identifica que possíveis fatores podem estar ocasionando essa dor. Se for indicação e o paciente não responder a um tratamento clínico, a gente indica o exame de endoscopia. A endoscopia, ela vai olhar desde a boca, a garganta, o esôfago, o estômago e até a primeira porção do intestino. E a gente vai identificar, a partir das características de cada lesão, o que pode ser, e é inúmeros diagnósticos. Durante a endoscopia, a gente faz a biópsia, tá? Várias biópsias, inclusive do intestino, do estômago normal, para ver se o paciente tem infecção do H. pylori ou não. Muitos pacientes têm H. pylori, tem uma dor muito forte no estômago e a gente trata essa bactéria e esse paciente fica sem dor. Então é importante a gente fazer esse exame e ter um diagnóstico diferenciado, porque na maioria das vezes o tratamento é eficaz. Então, falando de tratamento, diagnosticado o problema, qual é o tipo de tratamento que esse paciente vai ter que fazer? Então, como eu já tinha falado, a gente tem que determinar a causa. Certo. Se a causa é algum medicamento que ele está utilizando, se ele está abusando de algum alimento que está irritando a mucosa gástrica, se ele fica muito tempo em jejum prolongado, tá? Lembrando que o nosso estômago é produtor de ácido. Então, se a gente ficar muito tempo sem se alimentar, esse ácido fica em contato com a nossa mucosa, que já está inflamada, e a gente tem dor. Então, é preciso fracionar mais a alimentação e se alimentar de forma o mais saudável possível. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Doutor Me Consulta. Seja sempre muito bem-vinda. A doutora Thalita vai estar com a gente nos próximos programas também. Então, aproveita você em casa, Kelly, que se identificou, que tem alguma pergunta a fazer para a doutora Thalita, você pode estar enviando aí a sua mensagem para o telefone que vai aparecer na tela, ou até mesmo fazer a sua pergunta por vídeo. Se você for enviar a sua pergunta por vídeo, lembrando que a gravação tem que ser sempre na horizontal, tá bem? Então a gente vai para um breve intervalo agora, mas não saia daí que o Doutor Me Consulta vai voltar daqui a pouco com muito mais informação para você.